Quando eu fiz 15 anos, eu tomei uma decisão muito difícil, que para minha família foi um susto, que eu quis fazer medicina. Olá, meu nome é Rodrigo Milagres, eu tenho 32 anos, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular e esse é o meu testemunho. Eu acompanhava com o oftalmologista, eu tinha miopia, acompanhava com o oftalmologista e ele me mostrava muita coisa, eu gostava muito dele. Eu falei, mãe, o que eu faço para ser oftalmologista? Aí ela, você tem que fazer medicina. Aí ela já ficou com a cara um pouco meio triste. Aí eu falei, não, então eu vou fazer medicina para que eu possa alcançar meu objetivo, né? Aí ela ficou muito triste, falou comigo assim, meu filho, a gente não tem condição. Medicina é coisa pra gente rica. Você tem que estudar demais e talvez você não tenha condição de fazer. Eu falei, mãe, mas tem como eu passar? Ela, se você se dedicar demais, estudar muito e conseguir superar as dificuldades, talvez você consiga passar. Então eu falei, então eu vou tentar. Porque é meu sonho, né? E eu aprendi com meu pai e com a senhora que é assim que tem que ser, então eu vou tentar. Né? E ela falou, então a gente ajuda. Eu falei, mas se você não passar, se você não conseguir, não se martirize por isso, não se desespere por isso. É muito difícil mesmo. Só filho de rico que passa. Ela falou desse jeito comigo. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu fiz o ensino médio todo com esse desejo de fazer medicina. E comecei a fazer o vestibular com esse intuito, com o meu objetivo, meu sonho, eu vou passar em medicina. No terceiro ano eu falava com todo mundo na escola, eu vou fazer medicina, eu vou fazer medicina. E o povo, não, gente, difícil demais. Eu sempre estudei em escola pública, o povo é muito difícil. Eu falei, não, mas eu vou passar, eu vou conseguir. E eu lutando, me esforçando e tudo mais, comecei a fazer vestibular. Na primeira prova que eu fiz, eu fui péssimo. Péssimo, mas péssimo mesmo. Aí meu pai ficou muito chateado. Meu pai até falou comigo assim, não, achei que você fosse mais inteligente. Achei que você ia ter condição de passar. E aí veio aquele tanto de coisa na minha cabeça, eu falei, eu não vou dar conta, é difícil demais, não vai ter jeito, né? Mas eu pensei, eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu sempre, mesmo sem conhecer a Deus, eu sempre parava no final da noite e fazia um pedido para Deus. Mesmo sem entender quem Ele era, mesmo sem conhecer pessoalmente, eu sempre fazia um pedido para Ele. Porque, apesar de não conhecê-lo, eu sabia que Ele poderia fazer qualquer coisa, né? Eu tinha isso muito forte em mim, mas eu não conhecia. Nunca tive experiência com Ele. Mas eu pedi, mesmo assim eu fechava o olho à noite, fazia uma oração, nem que fosse uma oração repetida, mas eu fazia questão, eu não dormia sem pedir algo para Deus. Se eu dormisse, eu acordava chateado no dia, porque eu falei, não, eu tenho que pedir algo para Deus. Eu entendia isso. E aí eu continuei minha saga. No segundo ano que eu tentei também, eu não passei. Eu saí do ensino médio, fiz um ano de cursinho, não passei. Quase passei. Aí eu falei, talvez eu consiga. Se eu tentar mais um pouco, eu vou conseguir. E no terceiro ano eu passei. Aí quando eu passei, graças a Deus, eu passei muito bem colocado. E no ano que eu passei, a UFMG foi eleita a segunda ou terceira melhor faculdade de medicina do Brasil, do país. E eu nunca estudei em escola particular, eu sempre estudei em escola pública. E eu não tinha a menor condição de estudar em faculdade particular também, né? Meus pais não tinham condição de bancar uma faculdade tão cara, quando era a faculdade de medicina em Belo Horizonte. E eu lembro que eu não tentei prova quase nenhuma, só tentei a UFMG. Eu falei, eu quero passar aqui, eu quero fazer aqui, meu sonho é essa universidade. Aí consegui, passei. E ali foi uma alegria muito grande. Minha mãe, tadinha, a mãe corria na casa, falava, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico. Porque a gente quebrou o tabu, quebrou muita coisa. A família humilde, a família que nunca teve muita coisa, agora vai ter um filho médico na universidade de ponta. Meus irmãos também são formados, então assim, foi uma vitória muito grande para nossa família. A sensação foi de eu conseguir cumprir algo muito importante para mim, Eu lembro que uma vez que eu não passei, eu lembro minha mãe perguntando pro meu pai se deveria vender uma casa para conseguir me bancar a faculdade. Se valeria a pena eles venderem a casa, se eu passasse na universidade particular. Porque eles queriam muito que eu cumprisse esse sonho, Então, assim, foi uma coisa enorme que saiu de mim, Eu consegui passar, consegui quebrar o tabu, consegui quebrar muita coisa, Os meus pais vão ter condição de ficar tranquilos, não vão ter que se esforçar, não vão ter que se doar pra mim. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu, Então, foi um sentimento de vitória enorme na minha família. Todo mundo ficou muito feliz. Todo mundo ficou muito feliz. Foi um momento bem único mesmo pra gente. Aí, normalmente, o que se pensa de um jovem que não conhece a Deus que vai passar na faculdade? Vai fazer tudo, E nos primeiros meses, realmente foi assim. E eu tinha um grande amigo meu que morava perto de mim, a gente ia junto para a faculdade, e ele era de uma família cristã, mas ele também não seguia a Cristo. E aí, um belo dia, que eu nem fiquei sabendo quando, ele começou a ir em uma célula, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. Aliás, sabia, já tinha ouvido falar de célula, mas nem entendi o conceito. E um dia ele chegou para mim, a gente estava, acho que no quarto período da faculdade, terminando o segundo ano, e ele falou, cara, vamos numa célula? Aí ele me explicou o que era, eu falei, não vou não, não quero, não gosto. Ele, não, vamos tal. Eu falei, então, qualquer dia desse a gente vai, E tentei enrolar ele um tempinho,
Até que chegou um momento que eu pensei, gente, agora não tem mais escapatória. Eu tenho que ir pelo menos uma vez pra falar que fui e depois eu escapo. Depois eu saio pela tangente e vou viver normalmente, né? E aceitei um belo dia, então aceitei um convite pra ele. Era uma sexta-feira, 11 horas da noite. Sim, um horário totalmente... Mas a gente era jovem, era tudo tranquilo, né? Então, sexta-feira, 11 horas da noite, eu falei que meu pai caiu na célula da igreja, ele assustou. O que você vai fazer num lugar de Deus, 11 horas da noite? E vai até cá? Eu falei, vai até 1 hora da manhã, pai. Estranho, né? Mas tudo bem. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, meus primeiros 10 minutos eu já me senti impactado. Eu falei, gente, de duas uma. Ou esse povo aqui é diferente demais, ou esse povo tinha que tudo estar na Globo. Porque esse povo, esses são bons atores demais. Porque o povo me tratou com um amor que eu não sentia. Eu não senti isso. Os meus amigos de infância, eu não senti isso. E eu falei, gente, que coisa diferenciada, né? E naquele momento eu conheci amizades que eu carrego até hoje. Isso foi em 2011. E ali eu comecei a frequentar a célula. Eu lembro que eu fui nessa célula, faltei um dia, depois continuei de novo. Desse dia eu fiquei 5 anos direto sem faltar nenhuma célula. 5 anos direto, eu não perdi de jeito nenhum. O meu líder deixava de ir, eu ir no lugar dele. Falei, não, pode deixar que eu dou a palavra, eu dou um jeito. Porque eu era apaixonado e eu fui muito impactado, né? Depois de frequentar a célula, com 6 meses depois eu batizei. Mesmo com os períodos mais difíceis da faculdade, ainda assim eu falei, não, eu não vou negociar os meus princípios, eu vou continuar firme. E ali eu fiquei 5 anos, eu não perdi nenhuma célula. Não importa o que acontecesse, eu tava lá. Eu tava lá. Nas férias, se tivesse célula nas férias, eu ia. Nem viagem, eu só viajava quando dava de recesso da célula, de tanto que eu gostava mesmo, né? Eu lembro que um dia, especialmente, eu estava orando, e nesse dia orando, eu lembro que Deus falou claramente comigo assim, ó, você foi muito amado quando você chegou na célula, e aquilo mudou sua vida. Tá na hora de você amar as pessoas também, e fazer exatamente igual. Aí, foi nessa que eu decidi me batizar, falei, agora eu vou mesmo. E aí eu me dediquei, tudo que eu tinha mesmo era pra célula. Ele comecei a frequentar e comecei a entender o propósito de Deus, eu comecei a conhecer muito de Deus, né, e comecei a ter experiências com Ele, coisas assim, muito impactantes mesmo, né, e fui seguindo dessa forma, aí me tornei um líder em treinamento da célula, né, e aí veio um chamado para liderança de célula, que eu tinha um medo enorme, que eu tinha muito medo de falhar com Deus, eu tinha isso na minha cabeça, né, não vou falhar com Deus, eu não vou conseguir, mas depois de muito orar, muito buscar, veio o chamado para liderança de célula. Eu entrei em 2011 e em 2015 eu comecei a liderar uma célula. Eu, como cristão, eu sempre entendi que eu não precisava viver dentro de uma bolha para ser cristão. Eu não precisava me isolar do mundo para ser cristão. Então eu mantive minhas amizades normalmente. Eu conversava com eles. Naturalmente eu mudei a minha forma de falar e de agir com algumas posturas. Natural de quem tenta a vida transformada, né? E também, naturalmente, eu fui alvo de toda crítica que vocês pensarem, né? Eu cheguei até amigo e me perguntou assim, ó, se eu morrer numa sexta-feira, o Rodrigo não vai no meu velório, porque tem célula. Assim, são coisas que apareciam frequentemente pra gente, né? Pra mim e pra esse amigo meu. A gente frequentava a mesma célula, então a gente ouvia muita coisa. Mas isso pra mim, sinceramente, entrava no ouvido sendo no outro porque não me importava. Né? Eu não me importava porque eu entendi muito bem que eu já fui assim um dia e que era simplesmente um fato de que as pessoas não conheciam a Deus. E que meu trabalho não era brigar, meu trabalho era mostrar que eu era diferente. Quando eu assumi uma liderança de célula, eu estava no último período da faculdade. E aí foi aquela coisa, eu tendo que liderar a célula e passando naquele final e já começando os processos de prova para residência médica, né? E eu escolhi uma especialidade de oftalmologia muito concorrida, porque tem poucas vagas, então eu precisava de estudar e precisava também de cuidar das pessoas e entrei naquele turbilhão de coisas, né? No primeiro ano não foi aprovado, mas eu achei ótimo, porque eu queria trabalhar um ano mesmo, e fiquei um ano em Belo Horizonte trabalhando e seguindo a liderança de célula, e aí eu consegui trabalhar, estudar e fazer a liderança. No final desse ano, foi 2016, que eu tirei para trabalhar e tudo mais, eu fui chamado para a supervisão da célula. Agora eu virei líder dos líderes. Aí eu liderava um grupo de 5 líderes. Então eu comecei a supervisão e assim, que sinceramente eu gostei mais do que a liderança, era o que eu mais tinha paixão. E nesse meio tempo tentando estudar e tentando ser aprovado, e eu tinha muita certeza que eu não ia conseguir ser aprovado, porque eu não conseguia me dedicar ao que eu gostaria, porque eu me dediquei à igreja e eu falava, tá ótimo. Né? E Deus vai cuidar das minhas coisas e na hora as coisas vão acontecer. Mas eu fiz todas as provas normalmente. Né, tentei estudar o máximo que eu conseguia, todo o tempo livre eu conseguia, tentava estudar um pouquinho, né, e acabou que eu não passei em Belo Horizonte, que é onde eu queria passar, e fiquei por muito pouco em ser chamado aqui em Uberaba. E eu pensei, tudo bem, não vai dar certo, né, a gente segue. Mas aí aconteceu, assim, as coisas de Deus são fenomenais. Aconteceu um problema em uma prova de São Paulo, em Sorocaba, cancelaram a prova,
porque teve um problema do Ministério Público. O Ministério Público mandou cancelar a prova, refizeram a prova para quem quisesse. Uma menina que estava aqui em Uberaba, que tinha feito prova lá, resolveu refazer a prova, porque lá é um serviço de referência. Ela foi passada lá nessa segunda prova, sobrou uma vaga e eu entrei. Então, assim, foi planejamento de Deus total. Eu fiz a inscrição no último dia que poderia fazer da residência. Eu fui chamado no penúltimo e fui inscrever no último, porque eu tinha saído de Belo Horizonte e vim pra cá. Então, no último dia, na sexta-feira, dia 31 de março de 2017, era o dia que acabava o processo seletivo. Eu fiz a inscrição. Então, eu fui o último residente a entrar desse processo. Né? E eu fiquei muito na dúvida se eu deveria vir ou não. Né? Abandonar os projetos de Deus na minha cabeça, né? Eu ficava muito constrangido. Isso é a sensação que eu dava, que eu estava abandonando as coisas de Deus mesmo, que eu estava deixando para lá para viver minha vida, né? Mas eu orei muito e entendi mesmo que o nosso papel como cristão não é restrito a um local. Eu não sou cristão em Belo Horizonte, eu sou cristão. Onde eu for, eu tenho que tentar fazer a diferença. E eu vim para cá com esse coração sedento por continuar fazendo algo por Deus, né? Logo que eu vim, com uns 2, 3 meses, eu tinha entrado de férias logo em seguida, e por volta de junho, julho, eu passei eu fui fazer um pagamento para uma pessoa, fui levar um dinheiro para nossa faxineira, que eu tinha esquecido de pagar ela no dia, eu fui na casa dela levar o dinheiro para ela, passei na porta da Billy Borges e vi um cartaz de uma igreja em células. Eu falei, opa, igreja em células. Tinha ido em uma igreja já, não me senti bem, e falei, uma igreja em célula, interessante, vou dar uma chance. Aí fui no culto, gostei, achei legal, e perguntei a pessoa assim, gente, quem trabalha com célula aqui? Aí me indicaram uma pessoa, foi o Marlon, que é pastor lá aqui em Conceição hoje, né? Aí o Marlon, eu tenho uma célula de adolescente, você não quer lá me dar uma ajuda, não? Aí eu cheguei nessa célula, os meninos assim, de 12 anos e eu com 27. Aí eu lá, olhando pra todo mundo, né? Conversando de escola, essas coisas, eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí o Marlon falou, não, eu vou colocar você pra conversar com o Eduardo, porque o Eduardo tem uns projetos, e eu acho que ele é da mesma igreja que você. Eu acho que o Eduardo converteu na mesma que você, o pastor, eu vou falar com ele. Aí falou com o pastor Eduardo mandou mensagem, vamos me encontrar um dia. Aí um dia eu fui tomar um café com ele, a gente conversou, ele me explicou um pouquinho dos projetos, eu contei um pouquinho da minha história pra ele. Aí a gente realmente descobriu que ele tinha convertido na mesma igreja que eu, então a gente já tinha essa semelhança, foi algo muito legal. Aí ele falou, você não quer coordenar as células aqui não? Você não quer ser o coordenador das células não? Eu falei, posso tentar, né, Edu? Eu sempre brinco com o pessoal que a igreja foi o melhor treinamento da vida. Né? Independente de qualquer coisa de faculdade, de tudo, de treinamento profissional, o melhor treinamento que eu tive na minha vida foi na igreja. Porque na igreja eu vivi de tudo. Tempos excelentes, tempos difíceis, tive que aprender a lidar com pessoas, isso ajudou na minha profissão de maneira, assim, muito grande, muito grande. Eu aprendi a ter que liderar algumas coisas, ter que tomar a frente de algumas coisas. Desde a infância eu sempre fui muito tímido, tinha vergonha de conversar com todo mundo, sempre fui mais recatado assim na minha, tinha muita dificuldade de abrir com as pessoas, né? E na igreja eu quebrei todos esses dogmas que seguiam minha vida, essas doutrinas que eu tinha para minha vida, que eu mesmo coloquei para mim. É uma coisa que eu tinha enorme dificuldade de fazer e que eu fui obrigado a desenvolver. Palavras das pessoas me procurarem. Quando eu era líder, eu praticamente me reunia de segunda a sexta com alguém. Porque os enormes problemas que as pessoas tinham, né, e os meus também, né, a gente sempre se reunia para conversar e para se abrir. Então, de uma pessoa que não conversava com ninguém, eu me tornei uma pessoa que se abre, que tenta se abrir, uma pessoa que abre os ouvidos também para entender o outro. E eu acho que isso é o cristianismo, né? A gente não é nada só. Né? E Deus me ensinou muito isso, Deus me chamou muito para isso, né? E quando eu vim para cá, eu tentei fazer isso também, né? Eu entendo que tudo que eu fizer, na minha profissão principalmente, né? Como eu cuido de pessoas, né? Eu sempre tenho para mim que eu não devo tratar uma doença, eu devo tratar o paciente. Então eu sempre tento me policiar para que eu não me preocupe em resolver aquele problema pontual, mas que eu aprenda a cuidar das pessoas. E assim foi o que eu tentei fazer. Essa mensagem começa com o culto do David Leonardo, né? No culto ele disse que, estatisticamente, o estudo mostra que as pessoas que nasceram em uma determinada classe social, algo do tipo, tendem a se manter assim, né? Que a inércia é muito forte. Então, se eu nasci em uma família humilde, eu tenho que ser humilde também. E se eu nascer em uma família de qualquer outra forma, de qualquer orientação religiosa, por exemplo, eu tendo a continuar assim, qualquer coisa que a gente passe por isso, né? A gente tende a manter o status, né? Que a gente tem. E a mensagem que eu quero dizer é que, assim como o David falou, que isso não é verdade. Né? Que Deus é o Deus impossível. E Deus é um Deus que quebra tabus, né? E Deus é um Deus que vem para confundir os sábios, né?
Então, não existe nada impossível para aquele que crê. A palavra também diz isso, né? Se a gente crê em Deus, se a gente tem no nosso coração o nosso desejo, não tem nada pra gente que possa ser impossível. Não existe uma faculdade, não existe uma profissão, não existe nada que a gente não consiga fazer. Desde que a gente entenda que nós somos totalmente dependentes de Deus e que para Ele nada é impossível. Confiar, seguir e perseverar, né? Eu acho que o grande segredo é sempre entender isso. Não tem nada nesse mundo é maior do que Deus. Nada nesse mundo chega perto do poder de Deus. Então não existe barreira nenhuma para aquele que crê em Deus. Porque o Deus é impossível, né? Se Deus fala que a gente pode mover uma montanha com fé, né? O que dirá a gente fazer coisas da nossa vida?